Segurança, 30.260. E mandado de segurança, 30.272. Ministra Carmen, pode jogar em conjunto os ambos? Posso até, de uma vez, os dois mandados de segurança, são dois mandados de segurança preventivos, presidente, só antes até da proclamação, e eu ponderaria a Vossa Excelência e ao plenário que, como se trata rigorosamente do mesmo tema, eu faria o relatório com as especificações e o voto é exatamente a mesma. Igual para ambos os casos. Da suplência. Presidente, pela ordem, apenas para não reter no recinto, né, os patronos do mandado de segurança 30.357, do qual sou relator. Notei, após o ingresso do processo na pauta dirigida, e antes mesmo desse ingresso, mas publicada a pauta no Diário da Justiça, que a relação processual subjetiva não estava devidamente formalizada. Por quê? Porque o Partido Socialista Brasileiro não teria sido citado como litisconsorte passivo. Chamei o processo à ordem e, portanto, estou indicando a retirada. De pauta. Então, é o 30.357. O mandado de segurança 30.357 do Distrito Federal, da qual o relator ministro Marco Aurélio e impetrante Severino de Souza Silva está retirado de pauta. Então, vou apregoar os dois mandados de segurança. Mandado de segurança 30.260 do Distrito Federal, mandado de segurança 30.272 de Minas Gerais. Relator em ambos os casos, ministra Carmen Lúcia. No primeiro caso, impetrante Carlos Vitor da Rocha Mendes. No segundo caso, impetrante Humberto Guimarães Souto. E haverá sustentações orais. A eminente relatora está com a palavra. Tem a palavra, presidente? Você está com a palavra. Tratam-se de dois mandados de segurança, preventivos ambos, nos quais houve pedido de liminar deferidos. O 30.260 foi impetrado por Carlos Vitor da Rocha Mendes, ambos, e o segundo impetrado por Humberto Guimarães Souto. Os dois pedidos têm como objeto, naquele primeiro momento, o que poderia vir a ser uma ameaça ao que se alegou como direito líquido e certo, por ter sido indicado, e agora já confirmado, que na ordem de suplência seriam convocados os suplentes por ordem na coligação. O objeto, portanto, é a posse buscada pelos impetrantes nos dois casos, no cargo de deputado federal, por alegarem os dois serem os candidatos mais votados como suplente. No caso do mandado de segurança 260, o impetrante Carlos Vitor da Rocha Mendes e o segundo, Humberto Guimarães Souto, pelos seus respectivos partidos. Vago um dos cargos pelo afastamento do último empossado, pretenderiam eles que lhes fosse garantida a posse segundo a classificação do partido de cada um na lista de mais votados e não do suplente mais votado segundo a classificação verificada pela respectiva coligação. No caso do mandado de segurança 30.260, noticia o impetrante que o deputado federal Alexandre Aguiar Cardoso, eleito e filiado ao PSB, teria sido confirmado como secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio, o que importaria na abertura de uma vaga na Câmara dos Deputados a ser preenchida por suplente do Partido Socialista Brasileiro, PSB. E, por isso, ele afirma o seu direito líquido e certo ao preenchimento dessa vaga, porque o primeiro suplente da coligação, Carlos Alberto Lopes, seria filiado à legenda diversa, ao PMN. No caso do mandado de segurança 30.272, o impetrante narra que a coligação formada pelo PSDB, DEM, PP, PR e PPS obteve votos para eleger 2 deputados federais por Minas Gerais, tendo sido os mais votados Alexandre Silveira de Oliveira, Geraldo Tadeu Pedreira dos Santos, filiados ao Partido Popular Socialista, e que o deputado federal Alexandre Silveira de Oliveira, eleito e filiado ao PPS, requereu afastamento para exercer o cargo de secretário extraordinário da gestão metropolitana em Minas Gerais, o que também importaria na abertura de uma vaga na Câmara dos Deputados, que ele pretende seja preenchido pelo suplente do partido. Em ambos os casos, se alega que a jurisprudência do Supremo, que teria sido afirmada no mandado de segurança 29.988, em medida liminar, teria afirmado
que o mandato parlamentar pertenceria ao partido político, assentando-se que a convocação deveria seguir a ordem dos mais votados pelos partidos e não pelas coligações. Em ambos os casos, eu deferi parcialmente medida liminar apenas para garantir aos impetrantes o direito de precedência na ocupação de eventual cargo e determinei a citação dos candidatos e partidos políticos. Houve interposição de agravo de instrumento contra essa decisão pelo Democratas, pela União e ainda no caso do mandado de segurança 30.260 pelo litisconsorte. Deputado Carlos Alberto, deputado federal filiado ao Partido da Mobilização Nacional, Carlos Alberto Lopes. Houve pedido, no dia 18/4, de Sávio Luiz Ferreira Neves Filho, impetrante do mandado de segurança 30.380, de que é relator o ministro Celso de Mello, para que fosse admitido como amicus curiae, argumentando que teria argumentos, aspas, adicionais que não teriam sido abordados na dos dois mandados de segurança e que poderiam auxiliar na formação de convicção deste Supremo Tribunal, é a petição 20.255. Nos dois casos, o Procurador-Geral da República opinou pela denegação da ordem. Eu estou, senhor presidente, como a pedido de sustentação do amicus curiae, trazendo de pronto que eu conduzo a votação no sentido de, quanto a este item, que é inicial, por causa desse pedido de sustentação, de indeferir o pedido de ingresso como amicus curiae, porque se trata de mandato. E a jurisprudência afirmada no Supremo é exatamente que, neste caso, é direito personalismo e ele, como eu disse, é impetrante no mandado de segurança relatado pelo ministro Celso de Mello. Este é o relatório. O tribunal está de acordo quanto ao indeferimento do ingresso do amicus curiae? Então, indeferiram a admissão do amicus curiae por votação unânime, não haverá, portanto, sustentação oral pelo amicus curiae. Todos os demais intervenientes que farão sustentação oral terão 15 minutos, com exceção dos litisconsortes passivos, Dr. Farley Soares Menezes, Dr. Carlos Bastido Horbach e Dr. Fabrício Mendes de Medeiros, os quais são litisconsortes passivos e, portanto, tem que dividir o tempo de 30 minutos entre os três, o que dá 10 minutos para cada um. Pelo impetrante, falará o doutor Arthur de Castilho Neto, que está com a palavra. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, ilustríssimo Procurador-Geral da República, trata-se aqui de decidir a quem cabe a vaga no caso de substituição de deputado ou que pediu licença, no caso pediu licença ou que se afastou para ocupar cargo de secretário de Estado ou qualquer outro cargo político na forma do artigo 58, parágrafo, inciso 1º. Como a eminente ministra relatora já acentuou, tratava-se na época de um pedido de mandado de segurança preventivo, porque ainda não havia se consolidado o ato de convocação diante da iminência de ocupação de um cargo de secretário de Estado do deputado mais votado pelo partido PPS, e diante da convicção de que se estabeleceria uma regra, ou se observaria uma regra de preenchimento da vaga em favor da coligação, o impetrante ajuizou o mandamos em caráter preventivo para evitar que ele fosse prejudicado na ocupação da vaga aberta. Mais tarde, essa vaga foi realmente confirmada com o afastamento do deputado mais votado pelo partido e foi examinado o pedido liminar e, por despacho liminar, a eminente ministra Carmen Lúcia, considerando vários precedentes do Supremo Tribunal Federal, alguns
com relação à fidelidade partidária, que partem desde 2006, se não me engano, e há outros que recentemente também foram julgados, como é o caso do 29988, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, e outras liminares concedidas por ela mesma e pelo ministro Marco Aurélio, e considerou que a vaga deveria ser atribuída ao partido, porque essa era uma tendência que se vinha consolidando no Supremo Tribunal Federal, tendo em conta os vários dispositivos constitucionais e vários dispositivos da lei infraconstitucional. No seu despacho liminar, ela cita trecho do julgamento feito, do julgamento liminar no processo mandado de segurança 29988, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes, no sentido de que os ministros do Supremo Tribunal, diz aí o ministro relator, concederam liminar em mandado de segurança 29988, impetrado pela Comissão Executiva, se refere aí ao sítio do Supremo Tribunal Federal, impetrado pela Comissão Executiva do Diretório Nacional do PMDB, e determinaram que a vaga decorrente da renúncia do deputado Natan Donadon, PMDB Roraima, ocorrida no último dia 27 de outubro, seja ocupado pela primeira suplente do partido, Raquel Duarte Carvalho. Por maioria de votos, os membros do Supremo Tribunal Federal entenderam que a vaga deve ser ocupada pelo primeiro suplente do partido e não da coligação. Após negar a pretensão do PMDB, o presidente da Câmara convocou para assumir a vaga decorrente de renúncia o primeiro suplente da coligação. Bom, essa decisão, que não fora cumprida pela Câmara dos Deputados, ela foi apoiada pelos ministros Marco Aurélio, Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa e César Peluso, presidente. Há também um despacho que foi proferido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, fazendo referência a decisões anteriores vindas desde 2006, no sentido de 2008, no sentido de atribuir ao partido, né, a vaga decorrente, no caso específico desses mandados de segurança, a vaga decorrente de aplicação do princípio da liberdade, da fidelidade partidária. Mas, como eu acentuei aqui, posteriormente, essa orientação também foi estendida por uma razão lógica, porque, na realidade, a situação se dá posteriormente à assunção da vaga pelo titular e, portanto, com o partido sustentando essa vaga do titular, e não se tratava, no caso, de ato de coligação ou de situação anterior ao processo de definição do eleito e, portanto, de substituição por uma vaga garantida pelo partido. Essas decisões foram confirmadas por alguns despachos liminares, como retratei aqui, em primeiro, por 5-3, num mandado de segurança cujo relator foi o ministro Gilmar Mendes, e posteriormente, agora, nesses mandados de segurança, pela eminente ministra Carmen Lúcia e pelo eminente ministro Marco Aurélio. Há decisões indeferitórias de liminares do eminente ministro Celso de Mello, ainda recentemente, e do ministro Ricardo Lewandowski, assim como há posicionamento prévio do ministro Dias Toffoli também no outro
no outro mandado de segurança já citado, 29988, no sentido de indeferir a liminar requerida pelos impetrantes em favor do partido. O que eu gostaria de acentuar, para não tornar a discussão mais demorada, até porque todos têm conhecimento da questão e praticamente todos já participaram do processo de decisão dos sucessivos mandados de segurança que já foram impetrados durante alguns anos atrás, da partir e até agora no ano de 2011, eu queria apenas situar alguma coisa que considero importante. Se tem colocado, sobretudo nos despachos indeferitórios de liminar, que a coligação ela tem o condão de dar certa garantia aos partidos minoritários que, numa eleição comum, sem coligação, não teriam a chance de se fazer representar no Congresso Nacional. E que mudasse a regra do jogo seria alguma coisa de risco para a segurança jurídica, uma vez que se deveria manter eventual regra do jogo que já existiria e que, se alguma coisa fosse conveniente, que o fosse conceder a segurança com efeitos futuros, efeitos lados. Eu creio que todos sabem, pela legislação infraconstitucional e pela análise de toda a legislação eleitoral e mesmo pelo regimento interno das duas casas do Congresso, que a coligação ela é uma agremiação, uma associação com condição resolutiva. Ela só vigora até o resultado das eleições. Obtido o resultado das eleições, sendo o primeiro colocado na coligação, ele é empossado, como foi esse deputado que depois veio assumir a cadeira de secretário de Estado, e se vincula o partido. E se vincula o partido a uma composição interna da Câmara dos Deputados. E se vinculando ao partido, não há mais lugar para a coligação reivindicar, depois da posse do deputado, vinculado ao partido à vaga, não há condição da coligação sequer reivindicar, nem ter legitimidade para reivindicar dentro da Câmara de Deputados essa vaga. Até porque não existe nenhuma função para a coligação dentro da Câmara dos Deputados. E mais, acho que se insegurança jurídica existir, ela existirá, na realidade, com a atribuição à coligação, senhor presidente, da vaga nessas situações. Por quê? Porque as coligações se fazem a nível regional, nem sempre da forma em que se fazem no quadro político dentro da Câmara, né? Elas são, na realidade, são coligações feitas para cada Estado, tendo em conta as situações específicas de cada Estado, circunstância que não se repete dentro do Congresso Nacional. Por que não se repete? Porque lá se formam blocos de acordo com os partidos, porque são os partidos os legítimos representantes do poder parlamentar. Ora, se prevalecer esse entendimento de que a coligação a coligação é a beneficiária dessa situação, se decompõe a situação política interna do Congresso Nacional, se altera a equação de poder dentro do Congresso Nacional, com influência nas comissões, com influência no número de deputados do partido, quando, na realidade, isso não é o espírito da legislação e não é o espírito da Constituição, que quer fazer prevalecer
a função do partido, a função importantíssima do partido. É por essa razão, senhor presidente, que, sem me demorar demais, queria só fazer essas ponderações, que acho que são ponderações bem concretas e na linha do entendimento de Vossa Excelência, já manifestado em outras ocasiões, em despachos proferidos na condição de presidente dessa Corte. Eu peço, então, senhor presidente, que seja concedida a segurança para assegurar a posse do impetrante na vaga decorrente do afastamento do deputado que assumiu a secretaria e que não se dê efeito modulado, até porque o mandato de segurança passa a ter nenhum sentido. Se der efeito modulante agora, o que eu estou fazendo aqui na tribuna? Porque vai ter efeito para o futuro e o nosso impetrante jamais vai assumir. Só vai assumir numa outra legislatura que não é essa. Então, é esse o sentido da nossa defesa e peço, portanto, o deferimento do writ, nos termos em que foi requerido na inicial. Pelo impetramento do mandato de segurança 30.260, falará o doutor Carlos Magno Soares de Carvalho. Excelentíssimo senhor presidente, ministro César Peluso, excelentíssimo senhor distinto representante da Procuradoria Regional, da Procuradoria Federal, demais ministro Luiz Fux, venho lá do estado do Rio de Janeiro, do interior de Cabo Frio e São Pedro Aldeia, e quero agradecer a Vossa Excelência pela forma sempre, pela leza do trato que sempre nos recebeu lá no seu gabinete no STJ, e tenho certeza que Vossa Excelência irá dar uma contribuição muito grande a essa Corte Constitucional. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento a todos os demais daqui do colegiado. Como bem relatou a ministra Carmen Lúcia, a questão cinge a se definir se nas vagas decorrentes das cadeiras parlamentares, seja por qualquer modalidade de vacância, esta vaga deve ser preenchida pela coligação ou pelo partido. Farei, ministra Carmen Lúcia, uma síntese da sua síntese, para dizer que, no meu caso específico, houve uma coligação para deputado estadual no Rio de Janeiro, coligação essa integrada pelo PSB e pelo PMN. Apurado os votos, o resultado da eleição, 3 cadeiras foram destinadas a essa associação, sendo que, coincidentemente, as 3 cadeiras foram preenchidas pelo PSB, do qual o meu cliente é o primeiro suplente na linha partidária e o segundo suplente na ordem de votação. Faço essa pequena digressão porque lá na frente ela será importante para a finalização das minhas argumentações. Com base na decisão já aqui relatada pelo meu ilustre antecessor, em dezembro, parte desse colegiado decidiu que os mandatos pertenceriam ao partido. Com base nessa decisão e fincado na decisão de março de 2007, quando essa egrégia corte, uma decisão histórica, emblemática, que não pode ser apagada da história política desse país, em franco processo de ativismo, determinou que o mandato pertence ao partido. Ao definir que o mandato pertence ao partido, essa Corte Constitucional criou um marco divisor. Criou um marco divisor que separou o sistema arcaico, defeituoso, pré-existente,
para um novo sistema, muito mais democrático, muito mais voltado para os anseios do povo que se representa no Estado justamente pelos parlamentares, que ora aqui postulam, né, a cadeira que não está vaga porque o presidente da Câmara, descumprindo uma liminar de Vossa Excelência, que me foi concedida em 4 de fevereiro e que até hoje não foi cumprida. E o colega falava em modulação de efeitos, e eu não posso absorver a modulação do efeitos, porque não há surpresa. A modulação do efeitos aplicada lá atrás, no julgamento da fidelidade partidária, é porque não havia um marco cronológico, temporário, para isso. Não há surpresa. O princípio da não surpresa não se aplica ao caso em exame. Desde dezembro, ou aliás, desde março de 2007, todos nós sabíamos que o mandato pertenceria ao partido. E, ministra Carmen Lúcia, a liminar de Vossa Excelência foi deferida em 4 de fevereiro. A decisão é de dezembro de 2007. O presidente da Câmara praticou esse ato de desobediência em fevereiro. Eu não entendi aqui uma certa questão de modelo, mas se ela for aplicada, peço com toda a venha que não atinja ao meu cliente, ao impetrante. Posta essa questão, o cerne é saber se o mandato hoje pertence ao partido ou se pertence à coligação. O que fez o Supremo Tribunal Federal em março de 2007? Resgatou a fonte histórica da representação proporcional no mundo, que começou no fim do século XIX, lá na Bélgica. A classe operária, oprimida, precisava se fazer representar nos parlamentos. E aí começou-se os procedimentos de participação mais efetiva da população, e lá, nesse sistema, o voto era na legenda. E se consagrava que o mandato pertencia ao partido. Pelo que li rapidamente, as grandes democracias desse mundo consagram esse sistema. Me parece aí que só a Finlândia e o próprio Brasil é que veio deturpar essa fonte histórica. E Vossas Excelências, em 2007, restabeleceram o nascedouro do sistema proporcional. E mais ainda, deram nova vida, como vem dando essa corte do ministro Marco Aurélio. Se fala muito de judicialização das eleições, mas essa corte tem proclamado a moralidade das eleições, fazendo que a participação no Estado, nessa democracia semidireta, onde o povo é representado e, em momentos muito pequenos, ele atua direto no plebiscito, no referendo. Nós precisamos que essa corte continue nesse caminho de moralizar o sistema eleitoral, de moralizar o sistema partidário. E ao moralizar o sistema partidário, com a decisão de 2007, desvinculou-se do detentor do mandato o próprio mandato. Porque antes, o mandatário levava o seu mandato para onde quisesse. Já vi casos, sou um advogado do interior, atuo na justiça eleitoral no interior, já vi casos de candidatos do PT, vereadores do PT, irem para o DEM. Já vi casos de vereadores do PCdoB irem para o PTB. Isso tem que acabar. Isso tem que terminar. Porque a representatividade partidária não é representatividade só dos filiados do partido. Muito além, ela é representatividade essencial do povo. E essa decisão
criou esse desvínculo, operou esse parto que deveria ser operado há muito tempo. E hoje, com base nessa premissa, não podemos conceber que um mandato dado ao partido, a premissa é essa, ministro Lewandowski, o mandato pertence ao partido. Se alguém sai, seja por infidelidade partidária, seja por licença, seja por morte, seja por renúncia, seja por perda do mandato, tudo isso é vacância. Tudo isso é espécie do gênero vacância. Pegar esse mandato, por qualquer dessas modalidades, e entregá-lo a uma outra agremiação, temos que revogar, ministro César Peluso, a decisão de 2007. Temos que revogar, ainda sob a presidência de Vossa Excelência, ministro Aires Brito, tudo que o TSE decidiu. Porque infidelidade é vacância. Temos que revogar todos os casos já julgados, e alguns deles com a rés judicata operada, porque o TSE, nessa linha, já retirou e já consagrou mandatos a parlamentares. Essa é a insegurança jurídica que tem que ser visualizada, e não as inseguranças jurídicas que vem se falando por aí pelos corredores. O mandato é do partido. Esse é o divisor de águas. Não se pode mais pensar no modelo arcaico e defeituoso que vigorava até março de 2007. É do partido, se vaga no partido, o partido tem que assumi-lo. Poderia fazer aqui uma retórica histórica, mas deixei isso nos votos de Vossa Excelência, ministra Inglês, de Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, que com muito mais profundidade, com muito mais saber, com muito mais brilhantismo, já deixaram um lastro de lições históricas sobre o tema. Quero, então, passar às questões fáticas, às questões práticas que levam essa corte a pensar e repensar o que estaremos decidindo hoje. Correlato à premissa de que o mandato pertence ao partido, e quero aqui fazer minha a palavra do professor Gilmar Mendes, de que as coligações são efêmeras. Temos que, é umbilical, é conexo, é correlato. Não se pode separar o mandato do partido da efemeridade das coligações. São pessoas cuja natureza é de pessoa jurídica atípica, sui generis, e de vida curta, prematura, ministério inglês. Elas têm sua gestação embrionária nas convenções partidárias, que começam em junho, nascem com o registro das candidaturas perante a Justiça Eleitoral, que se opera em julho, e morrem com as eleições que se operam em outubro. Elas só coexistem naquilo que chamamos de microsistema eleitoral. É o período que vai das convenções até o término das eleições. Depois disso, não tem mais vida, presidente César Peluso. E ouso dizer, ainda como humilde advogado do interior, que elas nem chegam às eleições. Quando se abre a primeira urna, em qualquer rincão do município desse Brasil, a coligação já passou de existir, ministro Luiz Fux. Porque o eleitor não vota na coligação. O eleitor pode votar no candidato e tem o direito de isoladamente votar na legenda. Da coligação? Nunca. Do partido.
Ministro Marco Aurélio, quando a coligação está para terminar, aberta a urna, ela já está sôfrega, mórbida, ela vai dar o último suspiro na apuração final, que hoje, graças a Deus, por esse sistema moderno, invejado no mundo todo, acontece no mesmo dia. Com a apuração à noite, morreu a coligação. Não serve mais para nada. Não se prolonga no tempo e no espaço. Não tem qualquer prospecção jurídica que possa interferir em qualquer conflito. E muitas questões fáticas são postas para se falar da efemeridade da coligação. Mas eu vou colocar questões jurídicas, questões doutrinárias. Você vai ter que deixar para oportunidade, porque o seu tempo está Já acabei? Posso encerrar, ministro César Peluso? 3 minutos? 1 minuto. 1 minuto. Queria falar da miscigenação dessas etnias políticas da coligação, né? PT com DEM. Então, deixa eu só pedir a Vossa Excelência, Vamos lá. Quais são os fatos jurídicos? Não existe no Congresso base parlamentar para qualquer coligação. Artigo 24 da Lei 9.504. O eleitor não vota na coligação, e sim na legenda. Artigo 59 da mesma lei. A legitimação ativa, ministro Celso de Mello, para a propositura e acionamento da jurisdição constitucional só é deferida aos partidos no artigo 103 e não às coligações. O ônus da prestação de conta eleitoral é dos partidos e não das coligações. Se as coligações existissem na eleição, todos vocês, desculpe por nome de tratamento, Vossa Excelência, teriam que citá-las nos mandados de segurança para que ela ingressasse aqui como litisconsorte passivo, como Vossas Excelências fizeram com os partidos, com os candidatos. Alguém aqui determinou a citação da coligação? Não, ela não existe mais. Porque senão ela tinha que compor a relação jurídica processual que estamos aqui discutindo. Bom, acabou o minuto. Desculpe, mas a ênfase da minha defesa, e eu quero dizer que não podemos mudar a história dessa corte. Precisamos manter nos partidos presos, né, com cadeado, a fidelidade partidária e de que os mandatos pertencem ao partido. Pela concessão da ordem, muito obrigado. Desculpe, ministro César Peluso. Pela Advocacia Geral da União, fará a doutora Gleice Maria Fernandes Mendonça.